começou? Começou sim. Pronto. Então vamos lá, gente, começar a nossa aula. Hoje, 16 de outubro de 2025, estamos tendo nossa aula no curso de Ciências da Natureza, o AB 9, né? Então, a disciplina que nós estamos começando é a disciplina de... Eu gosto sempre de olhar, porque às vezes eu troco uma palavrinha. Então, legislação e organização da educação básica. É a nossa disciplina. E claro que é uma legislação voltada para nós, no Brasil. Isso. Eu já conheci os alunos de Água Branca, de Luzilândia, de Piripiri. Eu acho que só são esses 3 polos, se não me engano, né? Alguém pode me... Eu acho que são Luzilândia, Água Branca e Piripiri, na UAB 9, Ciências da Natureza. Professor. Né? Então, assim, eu já tive a feliz experiência de viver com vocês. O polo de Luzilândia é enorme, assim, a turma é enorme. É uma turma, assim, que vocês vê o brilho no olhar, dá vontade de aprender dos alunos, né? Falo deles, o de Água Branca é uma turma menor, mais enxuta, e porém muito, assim, aqueles alunos que estão também com vontade, mas são mais novos, assim, aí ficam mais calados, são mais tímidos, Água Branca. Só fazendo aqui um recorte. Aí Piripiri também é uma turma, assim, né, mediana em termos de quantidade, mas uma turma também muito empolgada, né, para aprender, para descobrir. Então, são 3 polos tranquilos demais. Nunca tive problema com vocês, graças a Deus. E se a gente tiver, a gente vai resolver, e os problemas no ensino nos ajudam a crescer. Não é isso? E aí, gente, é uma disciplina que... O que vocês trazem, alunos, como expectativa para uma disciplina de legislação e organização da educação básica? Se quem quiser falar, fique à vontade. Eu estou fazendo uma pergunta. De preferência, os tutores não falem, os alunos aqui precisam me mostrar qual é a expectativa. Vai que eu não supero essa expectativa. E eu tenho que me redimensionar. Alguém? Tá, então vamos lá. O que a palavra legislação traz de início na mente de vocês? Legislação. A Célia, pode ligar seu microfone e falar. Leis, Guilhermina falou. Você pode até ligar o microfone, porque eu gosto de anotar o nome dos alunos. A Guilhermina, não sei qual é o polo. Ordem jurídica. A Guilhermina, a Sara, qual é o polo? Luzilândia. E a Guilhermina eu não vi qual é o polo. Água Branca. Eita, galera de Água Branca dominando. É isso. É sobre leis, né, gente? E quando a gente pensa assim, nossa, eu fiz um mestrado em inclusão da criança com necessidade especial. Eu trabalhei com adolescente infrator e a gente trabalha o Estatuto da Criança e Adolescente. E quando a gente pensa assim, lei, nossa, tá? Eu não sei se para vocês, mas eu penso que eu não nasci para o jurídico, porque assim, a gente já tem uma pré-noção de que a gente vai estar trabalhando leis, artigos, incisos, parágrafos, né? E, enfim. Porém, a proposta da nossa disciplina, de acordo com a nossa ementa, é trabalhar, sim, a legislação, instigar vocês, alunos, a buscar conhecer, até a curiosidade de sempre, será que isso aí está de acordo com a lei? Né? Não, será que, vamos lá, e a minha conduta
está de acordo com a normativa, a LDB, aí você vai entender que nós temos uma diretriz, nós temos um caminho. A gente não age de forma aleatória, de acordo com as nossas emoções, as nossas subjetividades. A gente, sim, utiliza a subjetividade, a emoção, mas a gente tem que seguir uma norma padrão. E essa norma padrão, vamos dizer assim, ela é direcionada para cada realidade. Então, assim, a gente vai começar a nossa aula, tá? Eu sou professora Maria dos Remédios, a gente já se conhece, mas cada disciplina é única, cada espírito é único, cada momento que a gente está vivendo é único. Então, esse momento que eu estou vivendo é único, é uma disciplina única. O que nós vivemos no passado foi tranquilo, nós vamos viver agora um novo momento com mais aprendizagem, tá certo? E eu começo com uma reflexão que eu acho interessante para a gente pensar, né? E assim, como a gente vai falar de legislação na educação, quando vocês estão fazendo um curso de ciências da natureza e vocês pretendem, com certeza, né? Eu já ouvi de alguns alunos no presencial dizer: não, eu só quero o diploma porque eu quero fazer concurso. Quando eu dava aula em universidade particular, eu só quero o diploma porque eu quero fazer concurso. Então, não pensa, né, em trabalhar totalmente na área ou se dedicar. Quer fazer um concurso e tudo bem, não está errado. Né? Mas aí, mesmo fazendo o concurso e passando, você vai ter que trabalhar. A ideia é essa. Então, a gente traz essa reflexão, que é uma música dos Paralamas do Sucesso, Nove Luas, que diz assim: eu às vezes fico a pensar em outra vida ou lugar. Estou cansada demais. Eu não tenho tempo de ter. O tempo livre de ser. De nada ter que fazer. É quando eu me encontro perdido nas coisas que eu criei. Eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar, eu corro para trabalhar. Marcos Vale. E aí, assim, se a gente tivesse numa aula presencial, eu ia apontar. Porque quando a gente lê uma estrofe dessa, numa aula presencial, eu vejo o rostinho de cada um. Eu vou lendo e olhando e vou trazendo para mim, aquele ali mexeu a sobrancelha, aquele ali balançou a cabeça, aquele ali baixou. E aí a gente já sabe que é um indicativo de alguma coisa que lhe levou a um momento seu próprio, né? E aí, o que vocês têm a dizer rapidamente? 2 alunos, 3 alunos podem fazer uma reflexão trazendo para si, né, em relação a essa estrofe. Professora, no meu ponto de vista, essa estrofe, ela relata muito o nosso cotidiano, nosso dia a dia, que é trabalhar, dormir e Me arrepio. tentar se dividir em 10 para poder dar conta. A sobrecarga que é muito grande, você se sente às vezes exausto, porque você não consegue dar conta de tudo que você se propôs a fazer durante o dia. Pelo menos eu sou assim, né? Se uma Quem é coisa não dá você? certo, eu sou a Nayara Araújo, do Polo Luzilândia. Sim, continue, Nayara. É isso, professora, no meu ponto de vista é isso. É mesmo a questão do cotidiano. E às vezes você se sente presa, porque você não tem um tempo livre de ser quem você quer ser. Presa a um sistema, né, Nayara? Professora. Sistema do Aí dinheiro. é o sistema capitalista, né? A gente, como sociólogo, falando que você falou muito bem que é o sistema do dinheiro. E eu ainda vou mais além, Nayara e demais colegas, alunos. Não é só o sistema do dinheiro,
né? Não é só o sistema capitalista, é a cobrança social, é a cobrança de valores, que, é claro, envolve o sistema. Mas vamos supor, eu me casei, o meu marido não quer trabalhar, não, vive nas minhas costas. Como diz o popular, é um encostado, é um exemplo, porque o meu não é assim. Né? Mas é um encostado. Aí você diz assim, aquele ali não nasceu para nada, só quer saber de ler, só quer saber de estudar. Eu estou falando esse exemplo porque a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, em que o homem precisa trabalhar para dar conta. Né? E não necessariamente é assim. Ele pode ficar em casa fazendo comida, limpando a casa, cuidando das crianças, e a gente, mulher, pode sair para trabalhar. Não tem problema, não vejo problema. Né? Mas, assim, a gente não tem esse tempo. Né? A sociedade nos impõe, principalmente para nós mulheres, e aí eu não diminuo os homens, porque, né, lá nos primórdios, na origem, o homem é para a caça, a pesca, e a mulher para os afazeres domésticos. Isso aí já é algo que se estende, que vem lá de trás e que a gente, né, permanece com isso, porém, já demos uma guinada muito boa, que já tem homem, e eu conheço vários maridos que ficam em casa e a mulher vai trabalhar. Ele lava, ele dobra a roupa, ele guarda, ele faz a comida e a mulher trabalha o dia inteiro. E aí ele vai deixar a mulher, deixar as crianças, pegar a mulher, pegar as crianças. Olhe, essa é a vida que eu pedi a Deus. Mas, enfim, ainda não é a minha. Né? Porém, a gente, às vezes, principalmente se colocando no lugar de aluno, porque eu sou aluna, né? A gente nunca, quando a gente escolhe o estudo, a gente nunca deixa de ser aluno. E aí a gente pensa assim, poxa vida, eu sou aluno, eu não tenho tempo de ter, porque eu quero fazer minha unha, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho que estudar, eu tenho que dar aula particular para bancar o ônibus, para não sei o quê, para correr, do jeito que a Nayara colocou. Né? A gente vive para cumprir regras do dia a dia. Né? E nesse cumprimento de regras, às vezes a gente não se permite quando sai do planejamento. Quando sai do planejamento, a gente se desestrutura, né? Ou porque precisa se reestruturar rapidamente, porque mudou a minha rotina, mas isso aí acontece com todos. Né? E aí, essa reflexão eu gosto muito de trazer, não considero algo repetitivo. Se amanhã eu fosse dar outra aula para vocês, eu traria ela, claro, com um novo conteúdo, uma nova abordagem, mas é porque se refere ao nosso cotidiano. Como eu sou socióloga, eu não posso fugir disso, né? E tenho mestrado em educação, então não dá para a gente fugir disso. E para dizer para vocês que são alunos EAD, que são alunos que se desdobram imensamente, e vocês já me conhecem e sabem desse meu discurso, que eu considero a vida de vocês 2 vezes mais desafiadora do que os alunos presenciais. Claro que eles também têm os desafios, mas vocês precisam ser autodidatas, enfim. Né? Então, quando a gente tem o tempo, aí depois a gente arranja um emprego. Quando a gente arranja um emprego que tem o dinheiro, a gente não tem o tempo de fazer a unha. Então, é uma bola, é um círculo que a gente, né, vive e vai. Hoje é segunda, eu vou fazer sexta. Sextou, que é a frase, né, do momento, sextou, e depois de sextou eu só quero dormir, fazer papá. Quando dá domingo, bate a depressão, porque segunda é o dia do Gertrude, enfim, né? E a gente vive essa bola. Porém, o que eu quero dizer com isso? Tá certo? Tá errado? Quem sou eu para dizer isso?
O que eu tenho que dizer é que a gente tem que todo dia ressignificar, a gente tem que todo dia, como vocês estão estudando, a gente precisa estar buscando melhorias. Esse slide eu fiz várias turmas. Eu melhoro ele a cada momento. Por quê? Porque cada turma é diferente. Então, cada dia eu procuro melhorar para eu crescer espiritualmente, para eu crescer, vamos dizer assim, fugiu bem aqui porque o celular está tocando e eu não vou atender, mas é para eu crescer espiritualmente, crescer intelectualmente e crescer profissionalmente. Eu preciso crescer profissionalmente, né? E isso aí, a cada experiência é um novo crescimento que vocês precisam viver. A cada período que vocês vivem, vocês precisam tirar vamos dizer assim, um extrato, né? Um concentrado daquele período, aquelas disciplinas, guardar para que na prática profissional, que amanhã vocês irão exercer, vocês poderão colocar no cotidiano de vocês. Tá? Então, assim, é isso que eu quero trazer com essa reflexão e a gente pode avançar. Vai, meu amor, computadorzinho, pronto. Então, quem é o professor de educação básica no Brasil? Eu vou estar fazendo a leitura, gente, mas se vocês quiserem fazer alguma contribuição, colocar alguma reflexão, liga o teu microfone e faz, professor, eu dou uma parada. Né? Aqui a gente está para dar uma aula, sim, para ministrar uma aula, mas também é um diálogo, não é um monólogo, eu e o computador, porque eu fico olhando para o computador aqui nessa projeção cheia, e assim, eu confesso que, eu sei que a aula está sendo gravada, mas eu confesso que é uma coisa, algo muito frio. Eu gostaria de estar vendo vocês, eu gostaria de estar, né, da gente estar trocando experiências, porém, eu estou bem aqui vendo uma tela cheia. Se vocês precisarem falar, se vocês se sentirem aguçados a falar, vocês podem interromper. Liga o microfone e interrompe. E outra, se eu estiver indo muito rápido, também, professora, time, a senhora está correndo. Né? Eu não sou muito de correr, mas pode ser que às vezes o pensamento é acelerado e eu fale mais rápido, não sei. Mas aí vocês já me conhecem e sabem que a gente tem essa flexibilidade para estar dialogando. Então, quem é o professor de educação básica no Brasil? A gente pensa assim, há uma preocupação em estar averiguando, verificando as possíveis mudanças pelas quais estariam passando esses profissionais, né? Pois, olhe, no tempo que eu estudei, que eu não vou dizer aqui, já haviam mudanças que eram chamadas de a globalização. Eu acho que hoje a gente nem fala mais em globalização. Não sei mais nem qual é o termo que se utiliza, porque a globalização, desde que eu entrei na UFP para estudar em 1996, que deflagrou-se a globalização. Mas, enfim, os profissionais da área da educação estão passando por mudanças, tendo em vista os câmbios, né, ou as trocas na condução e direção da política educacional, em geral, e das dedicadas ao trabalho, que é a execução, e ao trabalhador, que é quem executa, né, que é o trabalhador docente em especial, porque nós estamos falando aqui no trabalhador docente. Passar. Então, aqui uma figurinha básica, só para a gente entender, né? Porque a nossa educação passou, já tem, eu acredito que 10 anos, né? 10 anos que a estrutura mudou, que nós estamos agora tendo dentro da educação infantil e fundamental, ele mudou, era até o oitava série.
travou a língua. E aí a educação mudou e foi uma mudança, e agora está mudando de novo. Ano que vem já vai ser uma nova estrutura que a gente vai trabalhar ano que vem, né? Mas, assim, atualmente a educação básica, a educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais. Quais são os anos iniciais? Primeiro, que é o primeiro ano, que é a antiga alfabetização, né? Primeiro ano ao nono ano, que era a antiga oitava série. O nono ano, antiga oitava série. Apenas mudou, assim, vamos dizer, a nomenclatura, porque deixou de ser alfabetização e passou a primeiro ano, e deixou de ser oitava série e passou a ser nono ano, né? Que os anos iniciais é de primeiro ano a quinto ano, e os anos finais do ensino fundamental são sexto ano ao nono ano, certo? Passou disso, você sai da esfera do ensino fundamental e vai para o nível médio. Qual é o nível médio? Primeira série, segunda série, terceira série. Né? Antigamente se usava série no ensino fundamental, primeira série. Agora, e no ensino médio usava primeiro ano. Agora muda. O ensino médio é primeira série, segunda série, terceira série. Passou da terceira série, vai fazer o Enem, né? Ou algum concurso, mas é até a terceira série. Passou da terceira série, passou no Enem, vai chegar na gente. É o ensino superior, que é aonde, que é o nosso patamar, onde nós estamos. Nós já passamos por essa etapa da educação básica. Agora nós estamos na etapa do ensino superior, que é a graduação. Né? Eu não sei se alguém da sala já tem pós, mas eu estou entendendo que nós estamos numa graduação, né? Mas pode acontecer de já ter aluno aqui que já tem uma graduação, já fez uma pós e tal. Claro, isso é muito comum, né? E está buscando outros ensinamentos, que é. Então, isso é só para a gente entender a nossa estrutura, né? Da nossa educação no Brasil. Vamos lá, passei. Chegou, mudou a tela para vocês? Não, né? Não, professora. É porque ele está um pouquinho lento, mas agora mudou, né? E aí, é essa organização aí, ó. Educação básica, educação infantil, creche de 0 a 3 anos, que é de responsabilidade do município, da esfera municipal, educação do ensino fundamental, né, que é de 6 a 14 anos, que é de responsabilidade primordial da esfera estadual, o ensino médio também estadual e o superior, que é de esfera federal, né, que aí a gente tem a esfera hoje federal, tem a educação privada, que a educação privada permeia toda essa estrutura aí, né? A gente tem, eu estou falando do ensino público porque nós estamos e temos que entender o ensino público inicialmente. Depois que vocês saírem para o mercado de trabalho, vocês vão estar se deparando com as duas esferas, público e privado. E aí vocês, tendo essa noção da esfera pública, o privado, vocês vão chegar com uma bagagem sem precedentes, né? Muito boa. Aguarda. E professora, no Brasil, o que mudou nessa lei? Na LDB? Nessa que você passou aí, essa de 2006. O que mudou, está mudando agora, que é o ensino médio, né, que são as disciplinas direcionadas, que são, por exemplo, o ensino médio, primeira série, segunda série e terceira série, ele vai agora ser direcionado. O aluno, quando entrar no ensino médio, ele já tem que ter uma noção do que ele quer fazer. Se ele quer a área de humanas, se ele quer a área de exatas, se ele quer
não sei, de moda, e aí o ensino médio vai estar direcionando as disciplinas para o que o aluno deseja fazer. Por exemplo, se o aluno quer fazer direito, né? Lá o ensino médio, ele já vai direcionar. Tem disciplinas que ele não vai precisar estar fazendo, entendeu? Lá no ensino médio. Então, isso está tá incorporando ao longo, já tenho, acredito que 2 anos, 3 anos, que isso está sendo implementado de forma, vamos dizer assim, gradual, para não ter um choque, para que aconteça de forma mais tranquila possível. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Quem foi que perguntou? Foi a Ana Alice. Ana Alice. Alice. Qual é seu polo, Ana Alice? Luzilândia. Luiz, tá. Eu consegui responder a sua pergunta, Annalise? Conseguiu, professora. É porque é algo que eu estou chamando de novo, mas como a educação é um processo, então, e o processo educativo é um processo que não se dá assim no estalar de dedos, é um processo gradual para ir todos irem sendo contemplados, isso está acontecendo, já vem acontecendo. E ano que vem ele vai estar, assim, vamos dizer assim, finalizando esse processo. Já vai estar todo mundo direcionado para as áreas. Isso E, de professora, acordo. tem gente levantando a mão. Acho que você não está conseguindo ver Eu aí. não vejo, tá? É por isso que os tutores Professor, estão. Diga. Quem levantar a mão, liga logo o microfone e fala, que é para ir logo direto ao ponto. levantei. Oi? Professora, Eu boa noite. levantei. Boa Ah, Peraí. noite. Boa noite. Primeiro a voz da mulher. A primeira. Porque eu Professora, sou de mulher. Sim. volte bem sim o slide para mim lhe perguntar uma coisa. Só um. No caso aí, se existe uma criança que seja superdotada, né? Bem Altas inteligente. habilidades, né? Aí ela tem 4 anos e só que a inteligência dela já é mais um pouquinho avançada, ela já entende muita coisa. Ela, na educação pública do Brasil, ela pode já pular para o ensino fundamental? Então, quem é que está fazendo a pergunta? Daniele, Daniele. Qual é o seu polo, Daniele? Finlândia. Eita, cadê Piripiri, gente? Pelo amor de Deus. Então, Daniele, a sua pergunta é perfeita. Eu não sei se eu vou conseguir te responder de forma satisfatória, mas eu vou te dizer que hoje as altas habilidades elas estão dentro, vamos dizer, da questão do transtorno do espectro autista, né? E dentro das suporte 1, suporte 2, suporte 3, e tem crianças com altas habilidades que são sofridas, eu não vou dizer violentadas, porque não é violentadas, mas que passam por sofrimentos, porque elas estão bem aqui na pré-escola, entre 4 e 5 anos, e ela já sabe fazer raiz quadrada, né? É claro que eu estou sendo hiperbólica, exagerada, mas é para dizer o que você me perguntou. E essa criança, a legislação está se trabalhando, porque não pode estar mudando de categoria, não. Aí é onde consta a questão da inclusão. Ah, ela tem 5 anos, está na educação infantil, mas ela já faz raiz quadrada. Eu não posso botar ela no 6º ano, no 7º ano. Eu não posso botar uma criança de 5 anos no 7º ano. Vocês entendem isso? Você entende, Daniela? Mas, tipo, se fosse o caso de avançar uma ou duas séries, tem como, pode? Então, Não, até então, não. Não pode. não. Porque isso vai contra a inclusão. O que acontece? Quando você permite que avance a série, você tá anulando a inclusão. Você tem que incluir a escola da educação básica, fundamental,
inicial e final, tem que incluir. E a escola ainda não conseguiu incluir. Então, se eu tenho uma criança com alta habilidade e ela está no primeiro ano, mas ela sabe conteúdo do sexto, eu tenho que incluir essa criança para ela não se sentir frustrada. Eu tenho que Mas ter uma sala. nas escolas privadas particular, Também não tem não, né? acontece. Também não, né? Não. Infelizmente. E se acontece, é um caso De justiça. outro acolá, que a inclusão está acontecendo porque o pai está pagando. Né? E professora, pois já aconteceu. Teve um caso que tipo assim, minha irmã, quando ela estudava na creche, Quem ela é? sabia. A Daniele? Não, a Annalise. Sim, 2 vezes. Minha irmã, ela sabia as coisas da creche, né? Tudo. Aí só que as professoras pegaram ela, falaram com a diretora, disse que ela já estava sabendo de tudo, aí pularam ela. É tão tal que quando terminou o ensino médio, ela terminou com 15 anos. Annalise, e isso é recente? Não, faz tempo. Faz tempo. Há muito tempo. Como é que a gente. Tem até um meme que diz assim. Não, esquece o meme. Há muito tempo acontecia, inclusive, de aluno no primeiro ano do ensino médio, que eu estou falando antigamente, porque é primeiro ano, hoje é a primeira série, né? No primeiro ano do ensino médio, passava no vestibular e os pais entravam na justiça e ele ia para a faculdade, para a universidade. Mas isso antigamente, que não é muito tempo atrás, né, Annalise? Eu acredito que eu não sei se 10 anos atrás, quando a gente fala em 10 anos, a gente pensa que é muita coisa, mas não é, porque amanhã já é 2026. Então, assim, há 10 anos atrás, isso era possível. O pai entrava, mexia aqui, fazia ali e conseguia avançar de série. Hoje, por exemplo, vamos supor, eu tenho 2 filhas, vocês sabem, eu sempre uso como exemplo, não é para é porque eu tenho uma experiência também técnica, teórica e prática. Né? Então, eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma filha que hoje tem 21 anos e eu poderia ter botado ela direto para a primeira série, que é o primeiro ano. Ter passado direto, não ter feito a educação infantil, creche, não sei o quê, bababá, bababá. Comprado 15 escovas de dente por ano, aquele monte de. Eu poderia ter passado direto, porque ela já sabia. Mas não foi permitido. Então, no tempo dela já não era permitido. Isso aí aconteceu muito. Né? E depois que a nova legislação entrou, ainda continua acontecendo um pouquinho, né? E aí não me chamem para testemunha, porque eu não sei, mas eu acredito que ainda teve muita coisa dentro de um caminho que não é o viés da legislação, tá certo? Mas, tecnicamente falando, a gente não pode pular, porque senão a gente anula a inclusão. Tá? E a questão da inclusão é que se eu tenho um aluno com altas habilidades, eu vou estar fazendo testes psicológicos, ele vai estar passando por etapas de avaliação clínica para poder dizer clínica, gente. Não é só eu chegar e dizer, olha, minha filha, ela já sabe tudo isso aqui. Esse beabá ela já sabe, pode botar ela na primeira série. Não é assim. Tem que passar por toda uma avaliação clínica, médica. E Professora, depois. Oi. mas aí, exemplo, em uma cidade pequena, que um aluno possa se destacar, como é que a escola vai poder fazer essas coisas? Porque testes clínicos tem dinheiro, né? Voltando para o capitalismo, né? Tudo envolve dinheiro, querendo ou não. Por mais que a gente não queira que envolva, mas envolve. Não foge dele, porque a escola Não pública a gente pode. paga também. E aí não tem, exato, a escola pública, pronto, exemplo, mínimo. Escola pública, ela não tem tanto suporte, né? Como é que faz? Porque antigamente Agora eu estou falou, né? ansiosa para responder, mas eu quero anotar o nome de vocês. Vamos lá. Eu já entendi tudo a pergunta, mas deixa eu só anotar o nome. Professor, Nayara Araújo de novo.
2 vezes. Eu estou botando aqui, gente. Isso aqui vale ponto. Estou só brincando. Professora, só para organizar aqui, o Micael e a Ivonete, eles estavam com a mão levantada. Então, vamos obedecer aqui a fila, porque aí organiza... É Francisca, né, Francisca? Sim. É por isso que eu pedi que não levante a mão. Ligue o microfone, peça a vez e desligue, aí eu vou e a gente vai, né? Mas, enfim, deixa eu responder a Nayara, que eu acho que é uma dúvida Isso. de muitos, né? E quando é num município? Quando é numa cidade pequena, que não tem essa resposta clínica de imediato? Eu só tenho a dizer que em Teresina também não tem, né? Eu só tenho a dizer que para a gente, hoje, no Brasil, para a gente ter um diagnóstico de TEA nos Estados Unidos, antes dos 3 anos, e aqui eu não sou estadunidense, não sei nem dizer, eu sou bem brasileira, a gente cita porque disse que é um país evoluído e nós estamos em desenvolvimento desde quando eu nasci, que eu escuto que a gente é um país em desenvolvimento. Então, assim, vai chegar o dia, quiçá, que eu vou escutar que nós somos um país desenvolvido. Então, lá nos Estados Unidos, antes da criança completar 3 anos, que é uma vantagem, dar a César o que é de César, né? A criança tem o diagnóstico de TEA. E dentro do diagnóstico de TEA, porque nós estamos falando em alta habilidade, normalmente a alta habilidade está dentro do transtorno do espectro, né, autista. Quando você tem um diagnóstico precoce, você trabalha e a criança não sofre. Ela passa por um processo de inclusão, ela tem, se precisa de uma medicação, dependendo do suporte. Então, dentro da educação, antes dela entrar para a educação, ela já está sendo trabalhada na saúde. Quando ela entra para a educação, a saúde já fez o trabalho dela e só vai continuar. Então, não precisa pular de série, precisa incluir, porque a educação... Professora, mas aí não fica meio que contraditório, não? Porque nas regulamentações pede-se, né, que tenha isso. E aí a gente não tem o suporte. Como é que a gente vai fazer? Não é um pouco... Olhe, a Nayara, né? Nayara, de novo. A Nayara. Nayara, essa pergunta você me deixa... Eu não vou dizer que me deixa de saia justa, porque eu trabalho com criança especial, né? Eu trabalho com criança com microcefalia e doenças associadas. E eu vejo a labuta das mães, que na maioria são mães solo, e eu vejo, acompanho a escola, porque eu faço visita, embora eu trabalhe na função de coordenação, mas eu tenho um pedagogo e eu estou com ele direto, eu vejo que vamos dizer, ai meu Deus, é um desafio grande, porque a saúde não tem o suporte, tampouco a educação. Pior a educação. Pior. Eu vejo crianças que são acompanhadas lá por mim, no meu trabalho, que elas ficam no pátio, crianças com microcefalia ficam no pátio quente, porque em Teresina eu já disse, tem um sol para cada um, num pátio quente, tendo uma sala, né, específica para eles, mas não tem quem vá utilizar a sala. Então, a criança fica no pátio quente, porque é uma criança que tem microcefalia e tem doenças associadas. E dentre as doenças associadas, pode ser o TEA, pode ser o TOD, pode ser um monte de outra coisa. E aí ele não consegue o barulho, então tem que ter a sala sensorial. Ele não consegue... E aí, por aí vai. A educação, ela precisa... E eu acredito assim, para a gente não é finalizar a conversa, é só para eu dizer para vocês que o dilema dos municípios não difere muito do dilema da capital. Qual é a diferença? E hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa de uma instituição que estava querendo encaminhar uma criança, e eu disse, olha, não, era uma instituição de universidade particular que vai levar uns estagiários para a gente lá. E qual é a sua dificuldade? Eu disse,
Por que você não atinge a meta? A minha meta é 30 famílias. Por que eu não atinjo a meta? Porque as famílias vêm dos municípios para morar na capital, na ideia de que aqui, de fato, tem mais esse suporte da saúde, tá? Quando chega aqui, tem o suporte da saúde, vai para a fila da regulação, mas tem o CI, tem o microcefalia, que é onde eu trabalho, hoje tem o CETEA, que é o Centro de Atendimento para a TEA, tem as unidades básicas, e aí ele entrando nessa rede da saúde, ele é redimensionado para todo um sistema. Porém, vem para cá, sai do município, vem para cá, aluga uma casa, mas não tem a rede de apoio familiar. E aí não dá conta. Aí o que acontece? Cancela o tratamento, porque não dá conta. Na maioria, como eu falei, são mães solo, não dão conta e volta para o município, porque aqui, quem é que vai dar um suporte familiar? Imagina aí a aluna que diz que vai sair, a Mutiele, que vai sair para pegar o filho. Imagina ela na cidade grande sem ter ninguém. Eu estou dando um exemplo, viu, Mutiele, sem querer lhe expor. Mas, assim, imagina uma mãe com uma criança com microcefalia, numa cadeira de rodas, que não fala, que tem dificuldade de deglutição, que precisa de uma fono, de uma TO, de um neuropediatra, de tantas áreas que eu não sei, que eu até me empolgo e o meu cérebro não consegue, minha boca não consegue falar o que eu estou pensando. Entendeu? Às vezes Então, a mãe precisa trabalhar também, né? e tem que ter uma renda. E o BPC Loas, né, que é o benefício que hoje está estendido para quem tem transtorno do espectro autista, não, gente, pelas 5 chagas de Cristo. A gente trabalha, vive para trabalhar, dorme para trabalhar, acorda para trabalhar, trabalha 3 turnos o professor e não consegue dar conta das contas. E olha, vivendo uma vida simples, uma vida regrada, uma vida que esse mês eu faço isso, no próximo mês eu faço aquilo, esse mês eu tenho que trocar pneu, no próximo mês eu tenho que renovar a CNH. É assim, não pode fazer, né? Tá vencido, enfim. Então, agora você imagina uma família, uma mãe solo, vivendo com um benefício e tendo que fazer uma faxina, onde é que vai deixar essa criança? Certo? Gente, é uma história que aí aqui é uma luta minha. Eu estou com 2 anos e 9 meses nesse trabalho. E eu digo para vocês, de forma muito tranquila e sincera, é um trabalho que eu me entreguei. Eu me entreguei, eu amo dar aula, mas eu gosto mesmo é presencial, né? Mas, assim, hoje eu levei minhas crianças, eu chamo minhas, e a Isabel, minha filha, morre de ciúmes. Eu levei as crianças do microcefalia para tomar um banho de piscina, mas foi uma logística tão, vamos dizer, universal, sei lá, tão grande, porque são crianças que não falam, crianças com diversas necessidades. Não é só uma necessidade, são diversas, né? E eu tenho 10 cuidadores, mas hoje foi assim espetacular. As crianças tomaram banho de piscina dentro da necessidade de cada uma. Cuidador, a gente fez um revezamento, foi uma logística tão linda, né, que eu, hoje, no final, antes de eu começar a minha aula, eu precisei entrar no grupo lá do trabalho e ovacionar, parabenizar, agradecer todo o trabalho, porque não foi fácil. E as mães, eu deixei as mães descansarem. Vocês vão para o clube, não vão entrar na piscina, porque a piscina a gente só conseguiu para as crianças, mas vocês vão sentar e comer à vontade. Porque nós vamos cuidar dos filhos de vocês. E pronto. E foi lindo.
né? Mas, assim, isso é uma ação, é um momento que requer toda uma estrutura. Mas se a gente começar a colocar isso como algo dentro de um calendário, se torna tão natural, e isso, se a educação fizer dentro de um calendário, vai se tornar tão tranquilo. O início é essa loucura. A gente não sabe quanto é que vai gastar, a gente não tem essa média e tal, mas a gente faz a experiência, vê o que deu certo, analisa o que não deu certo, melhora, e no próximo mês a gente vai fazer outra. E, quiçá, no próximo mês as mães vão tomar banho de piscina, né? Porque a gente tem que também ir com calma, pisando no freio. Então, a educação tem que pensar isso aí, a sala de apoio. Eu não tenho o instrutor, eu não tenho. Vamos lá, vamos pedir, vamos fazer um SEI, vamos fazer um documento, e vamos lá, e vamos levar um bombom lá para a Secretaria de Educação. É assim que é correto? Não é, porque está na lei que tem que fazer, né? Mas assim a gente vai, vamos dizer assim, eu costumo usar a expressão, a gente vai usando doçura nas palavras, não é falsidade, é doçura. A gente vai começando a usar doçura, suavidez nas palavras, né? Se colocando na situação de que vamos conseguir, vamos tentar juntos, e aí a gente vai, porque muitos de nós, e aí me desculpem, não estou jogando, né? Mas muitos de nós, a gente fica vendo e não faz nada, certo? E não faz nada. Eu vejo, eu sei que aquilo não está certo. Ah, aquilo está muito errado, por que a escola não faz isso? Parará, parará. Mas o que eu estou fazendo para mostrar para a escola, sem apontar o dedo, e dizer, escola, por que a gente não tenta assim? Eu, enquanto família, não vou dizer nem enquanto profissional, eu, enquanto família, por que eu não chego lá, olha, a parede está suja, o senhor diretor não tem como conseguir, junto à secretaria, as tintas, eu pinto, meu marido é pintor, sem nenhum problema. A gente vem num sábado ou num domingo, pinta rapidinho. Ah, porque não está dando certo isso? Por que você não apresenta também soluções? Né? Às vezes, o ensino público precisa, às vezes não, retiro às vezes. É preciso uma ação conjunta. Família, escola, né, e governo. É uma ação conjunta, mas a gente vive tanto naquele discurso, né, que é popular. Ah, mas tem dinheiro, os políticos têm que fazer. Sim, eles têm que fazer mesmo. Mas a gente precisa cobrar, e não é cobrar tocando fogo, pinchando parede, não. É se mostrando atuante, né, e mostrando para o político, olha, vamos lá, vereador. Eu vou trazendo aqui vamos lá ver, olha aqui, chama para um café, chama para um lanche. Gente, a gente consegue tudo. Isso eu digo. A gente consegue tudo se a gente tiver humildade e tiver vontade. Porque se não tiver, não consegue. Esse discurso todo, nós fugimos do foco? Fugimos, não. Nós estamos falando a pergunta da Nayara, que é difícil nos municípios fazer esse processo de diagnóstico clínico, não é, Nayara? Não foi a conversa, não conversou aí? Foi, professora, foi sim. Então, toda essa minha fala não é blá, 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 ela está querendo enrolar. Não, eu estou dentro da pergunta da Nayara, né? Que a gente tem que ser protagonista da realidade do nosso município. E é por isso que vocês estão estudando, porque vocês serão protagonistas, e são, porque tem alguns que atuam na área, que atuam em outras áreas, que podem não só cochichar, não, pode agir, transformar, né? Pode fazer a diferença numa gota d'água. Né? E aí eu vou, só para a gente avançar, porque eu acho que já dentro dessa nossa fala e das perguntas perfeitas de vocês, a gente já vou dizendo aqui, eu vou dizer para vocês que alguém está com o microfone ligado, se não for falar, por favor, desligue. Que eu
Ai, por favor, desligue seu microfone. Certo. Eita, botou água, eu fiquei com vontade de beber. Peraí, deixa eu continuar. Então, assim, o que eu vou dizer para vocês aqui não é dizendo assim, professora, quer se aparecer. Não, é porque eu me formei no ano de 2000. De lá, só para eu entrar na Universidade Federal do Piauí, no curso de Ciências Sociais, eu vi, vamos dizer, como dizia lá no meu tempo, eu escutei. Eita, chegou aqui puxando a cachorrinha do interior. Foi. Eu vim para a cidade grande, eu sofri, eu vivi coisas boas, eu vivo coisas boas, eu constituí uma família, mas não é fácil. E eu ainda digo assim: hoje eu venci? Não, porque eu quero viver mais 100 anos, eu ainda não venci. Né? Eu digo que hoje eu fiz uma pequena diferença nesses 2 anos e 9 meses que eu trabalho, porque eu já trabalhei com adolescente infrator, eu já trabalhei com adolescente na questão da gravidez precoce. Então, assim, mas hoje eu me encontro com as crianças especiais e eu digo para vocês, eu faço a diferença. E eu não falo isso com soberba, com arrogância, eu falo com humildade no meu coração. Eu faço a diferença nas famílias, na vida dessas crianças. Porque com 2 anos e 9 meses, tem uma criança que não esboça nenhum sentimento. Eu fico assim, eu chego nela, eu faço um carinho, sem muito beijo, porque a gente não sabe se gosta, se não gosta, né? Tem que respeitar também a criança. E hoje ela sorriu para mim, porque ela estava ouvindo um louvor, é uma criança que tem GTT, que se alimenta pela barriga, que não fala, que nada, nada, não movimenta nada. Os olhos, e às vezes quando ela está se alimentando, ela faz, sente o gosto da comida entrando pela GTT, porque não é pela boca. E hoje eu cheguei para ele e disse, né, citei o nome dele, meu amor, tu tá ouvindo louvor, né? A mãe botou o louvorzinho assim, aí ele mexeu o olho para mim, que eu apontei para o celular que ele estava ouvindo. Que louvor lindo! Aí ele esboçou um sorriso, então ele entendeu que eu vi, que eu valorizei ele, né? Uma criança que não esboça, que você pode passar por ela 300 vezes. Mas eu não passo, se eu passar 300 vezes com uma criança que só mexe o caroço dos olhos, eu converso com ela. Só que eu acho, na minha cabeça, eu acho que ela não está entendendo. Mas ela entendeu, e ela hoje mostrou para mim que entendeu. Né? Então, eu sinto que eu faço o meu trabalho e que tem uma repercussão positiva, não é socialmente, é na vida de cada família. Tá certo? Então, é isso que a gente tem que fazer. O município tem dificuldade, a capital tem dificuldade, hoje a gente já avançou. A gente já tem o Centro de Microcefalia, a gente já tem o CETEA, que é o Centro de Tratamento Transtorno do Espectro Autista, porque tem muitas crianças que precisam, muitos adultos que precisam desse suporte, e que, aos poucos, os municípios vão solicitando isso e vamos conseguir, dentro dos nossos 224 municípios. Posso passar? Sim. Sanou, eu vou passar essa porque eu já falei, tá? Dentro dessa nossa. Foi uma pergunta tão rica que já deu para a gente chegar. Então, os docentes da educação básica no Brasil, em sua maioria, são pessoas com experiência de trabalho. Tanto que eu falei aqui que eu acredito que nós temos alunos aqui que já têm experiência. Ontem, essa semana, quarta-feira, foi ontem, né? Estou perdida mesmo. Foi uma equipe de estudantes que vão estagiar, que já trabalham e vão estagiar no curso de terapia ocupacional. Então, mesmo com a renovação de quadros e ampliação na contratação, os docentes estão permanecendo mais tempo na profissão. Né? Por quê? Aí você vem, o discurso é esse. Qual é o discurso, gente? Quem na sala de aula pergunta para uma criança o que é que você vai querer ser quando crescer?
Antigamente, que não é muito antigamente, levantavam a mão e diziam: eu quero ser professora, eu quero ser como minha mãe, professora. Né? Hoje, se perguntarem na sala da Isabel, que perguntam o que você vai querer ser quando crescer, a Isabel não levanta a mão para dizer que vai querer ser professora. Não que ela menospreze a profissão, não. É porque, em tempos atrás, era a profissão reconhecida. Embora a gente pode... não é, era a profissão reconhecida. Hoje, eu não estou dizendo que ela não é reconhecida. Eu estou dizendo que você pode ser o advogado, você pode ser o médico, você pode ser o arquiteto, você pode ter o professor, ser matemático, ser biólogo e exercer uma função que não seja na docência. Mas todas essas profissões você pode exercer na docência. Então, não precisa nem dizer, eu quero ser professor. Na hora que ela se formar em direito, vamos supor, ela pode, sim, decidir, eu quero dar aula. E ela vai dar aula. E ela tem o sangue da mãe. E ela vai dar uma boa aula. Né? Ela tem o sangue dos tios. Ela vai dar uma boa aula. Oi. Me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo assim que na maioria dos vestibular, Enem, essas coisas, geralmente a professor, para ser professor, tem as menores notas assim em relação às outras disciplinas, sendo que o professor que forma as outras disciplinas. Quem está Tipo, para ser um falando? médico, Daniele, para ser um médico, tem que passar por vários professores, para ser qualquer outra profissão. E geralmente a do professor é aquela que eles exigem menos notas, assim, umas notas mais baixas, né? Não é a menor. Daniele, deixa eu te dizer, a sua fala é uma fala interessante, porque traz a minha recordação assim sentimental, que é da minha mãe, que não está mais conosco, e ela dizia assim: quando eu fiz o vestibular em 1996, 96, 97, 98, 99, me formei no final de 99, 2000, a minha mãe, ela disse, tu vai ser o quê mesmo, Bebede? E eu disse, mãe, eu fiz o vestibular, porque era um vestibular, não era Enem, era modalidade vestibular. Eu fiz o vestibular para ciências sociais. E o que é isso? Eu disse, mãe, eu vou trabalhar na área social, eu vou ser socióloga. Eu também não sabia muito bem o que era. Só que eu tinha lido antes e era assim, eu fiquei entre serviço social e sociologia, mas o meu coração não foi para o serviço social, embora a gente faça trabalhos semelhantes, porém, o serviço social é mais legislação, né? A legislação social. E o sociólogo atrela legislação e lá na família, sabe? É uma coisa assim que você apresenta uma realidade para o assistente social. Então, nessa questão de dizer que o professor é o útero das outras profissões, que é a fala, abre aspas, fala de Dona Dalila, o professor é o útero de outras profissões, porque ninguém se forma em outra área se não passar pela educação, que é a básica, a legislação, que nós estamos estudando aqui. Né? Então, assim, a ideia é que com isso, você vai querer ser professor? Não, eu não vou querer ser professor, eu vou querer ser advogado. Aí entra na área, entra no curso de direito e se identifica com a área e amanhã está dando aula, vai ser professor. Né? Então, é uma disciplina, é uma área, não é uma disciplina, é uma área que se alguém levantou a mão aí, fala logo, ou pede para eu parar a mim, que é uma área que ela nunca vai deixar de existir. Ela pode estar demodê. E a gente aqui no nosso curso Ciências da Natureza, a gente vai levantar essa área, vai enaltecer o professor, porque não é à toa, os professores de vocês trabalham de manhã, de tarde e de noite. Tanto os professores das disciplinas como os tutores. Eu tenho certeza que os tutores aqui estão de manhã, de tarde e de noite trabalhando na área da docência. Professora, Sim. completando minha pergunta, né? Gostei da Daniela. pergunta.
Sobre, tipo, a questão que hoje em dia muitas pessoas não querem porque o professor é menosprezado. E aí tem a questão do amor. Mas mesmo assim, tem muita gente que se identifica com a disciplina, quer ser professor e tal, mas aí vê que é uma área que não é tão valorizada, aí vai para outra área. Eu Uhum. acho que essa é a parte em que a gente, como professor, quando eu for professora, eu penso assim, tem que ensinar com amor, que é para aquele aluno ver que vale a pena lutar para ser professor um dia. Não importa, mesmo que seja uma área assim que não seja tão valorizada. Porque na minha trajetória, eu vejo mais que o que me incentivou mais a continuar nessa área, querer esse curso, foi os professores que passaram pela minha vida, os professores que fizeram aquilo com Sim, amor. com certeza. Não aqueles que foram para a escola só com brutalidade, com ignorância, Aquela levando tudo. ficha mofada de 300 anos, de uma aula antiga, né? Eu acho que se a gente fizer uma aula mais produtiva, mais sem que os alunos se sintam mais acolhidos, eles vão querer ser professor um dia, Não, independente se vão ser bem valorizados ou não. e Daniele, né? Sim, sim. Daniele, e eu te digo uma coisa, a valorização é uma conquista. Hoje a gente tem ainda esse discurso de que o professor não é valorizado. Vamos dizer, eu não menosprezo o discurso, não. É real, certo? Porém, a gente já avançou muito, né? Avançou demais, mas demais que eu digo, parou? Não, já conseguimos tudo? Não, não conseguimos tudo. Tudo é um processo, certo? E nós, aos poucos, e é por isso que vocês estão em sala de aula agora, quinta-feira, dia 16, 8 e 11 da noite, porque vocês vão ser agentes transformadores. Pensem na responsabilidade que vocês escolheram. Agentes transformadores. E não é para sair do município, não. E se for para sair, ótimo, porque subiu mais uma escada. É para transformar o município que vocês moram, a região que vocês estão. Então, assim, eu escuto a sua fala, concordo com ela, mas ao mesmo tempo eu me sinto tão. Quando alguém diz assim: Oi, professora. Professora, a senhora aceita uma água? Né? Lá no meu trabalho, microcefalia, tem algumas pessoas que trabalham comigo que dizem assim: ela é professora. E fala com orgulho. Tem mãe que diz assim: a senhora dá aula? Eu disse: dou. E aí fico assim, sabe? Com aquele olhar assim. Eu subi um nível na avaliação delas, por eu ser professora. E meu coração chega, explode de emoção. Por quê? Porque eu me sinto valorizada. E a valorização não perpassa só pela questão financeira. É claro que o professor não é um sacerdote que vai fazer aquilo para não ganhar dinheiro, não. O professor precisa, nós precisamos. Eu não estou aqui, por sacerdócio. E faço. Com todo prazer, eu faço. Mas quando a gente aceita a missão da docência, a gente também precisa da remuneração. Mas não é só a remuneração que me valoriza. Quando uma mãe diz assim: a senhora dá aula? Dou. E a senhora dá aula de quê? Eu dou aula de sociologia, vários cursos, outras disciplinas que eu tenho competência para dar. Nossa! Aí no outro dia já chega, professora, bom dia. Aí eu não estou nem na sala de aula, eu estou lá no trabalho social. Aí me chamam de professora. Meu coração enche de alegria. Alguém falou? Sim, eu falei, professora. Micael. Quem é? Quem? Micael. Micael, qual é seu polo? Água Branca, professora. Eu tenho uma Sim. pergunta sobre o texto que apareceu na imagem.
o que a senhora acha que desencadeia essa permanência dos profissionais na área? E se essa permanência ela é benéfica ou é prejudicial? Acha que vai diminuir a melhoria no ensino, o surgimento de novos professores e novas ideias? Uhum. Muito bem. Eita, Micael, tu estava mesmo atento, foi uma pergunta difícil. Mas eu tenho uma resposta, pode não contemplar a sua expectativa. Mas por que essa permanência do profissional na docência? Não é isso a primeira pergunta, Sim. Micael? Por quê? Porque não se dá aula, é como eu lhe disse, não se dá aula, o professor que vai para a sala de aula, ele não vai só pelo dinheiro, é algo inato. Ele tem essa vocação, é vocação, tá? Vamos sair da área vocacional e vamos dizer, ele precisa de dinheiro, né? Então, vamos imaginar que ele permanece por mais tempo, porque ele. Como é que a Daniele dá o discurso de que não é valorizado, e o texto vem me dizendo que lá atrás, lá na frente, eu vou dizer o autor, de onde eu tirei esse extrato que eu estou colocando para vocês, e vai dizer que o professor permanece mais tempo. Por isso, o Micael vem com uma pergunta muito capciosa e muito boa, porque se não é valorizada, eu tendo a migrar para outra, não é? E se eu não migro e eu estou dizendo que ele permanece mais tempo, é porque, primeiro, ele tem vocação para isso e é o que ele gosta de fazer. Segundo, ele consegue fazer o professor fazer o que ele gosta e fazer outras coisas. E fazer outras coisas que eu digo é ter outro emprego, vamos supor, né? Eu tenho lá no Centro-Dia quem é concursado, que está na área social, e concursado na área da educação, que não é acúmulo, 30 horas de um, 30 horas de outro, enfim, mas não larga a educação, porque é algo que você vai até e que vai te renovando, né? O professor que não se renova, ele não permanece na sala de aula, não está dentro desse contexto. O professor que chega com o pergaminho para dar uma aula, ele não permanece por muito tempo, porque ele não, fisicamente, ele não suporta. Entendeu? Eu não sei, Micael, se eu consegui te responder, mas a ideia é essa, é permanecer por amor e por vocação, né? E também dizer, não é essa mediocridade toda, não, eu morro dando aula e não ganho, não consigo comprar a comida. Não, é porque o trabalho docente, a profissão de professor é a única profissão que na legislação, que na CLT, que no estatutário leva trabalho para casa, é a profissão docente. Né? Eu trago trabalho para casa. Eu estou na sala de aula presencial, estou cumprindo minha carga horária lá, mas aqui em casa eu tenho que corrigir prova, elaborar prova, não sei o que, atender aluno. Se tem uma coisa que eu não gosto é de não atender aluno. Então, o professor é a única profissão que leva trabalho para casa, obrigatoriamente. Não é só porque ele ama fazer. Obrigatoriamente ele tem que levar trabalho para casa. Então não é algo que não é qualquer pessoa. São os escolhidos, nós. Te respondi, Micael. Sim, professora, sua resposta foi satisfatória. Foi, pois muito obrigada, né? E é mais ou menos isso, viu? Eu vou passar, tá, gente? Então, algumas situações e alguns problemas. Também, olha aí, Micael. Também tudo já vem pronto. Nós apenas somos obrigados a colocar em prática aquilo que os outros planejam. Esse autor coloca isso. Isso é um trecho de uma fala de, vamos supor, um professor no plantão pedagógico. No Brasil, historicamente, isso é um problema. Na educação, há pouco planejamento e ainda muito planejamento mal feito ou feito para cumprir tarefa. Não se faz educação dentro do seu achismo ou intuição.
Pronto. Eu não faço educação achando ou intuindo. Eu não faço um fórum achando ou intuindo. Eu dormi e sonhei que a resposta do fórum era isso. Intuição não existe. Não se faz educação achando. Não, eu acho que é melhor para aquela turma de ciência da natureza, o AB9, eu acho que é melhor eu acelerar e não dar aula porque eu estou cansada. Não, eu acho que é melhor, porque eles são muito inteligentes. Não posso fazer isso. Eu não posso achar. Não, eu vou dar aula presencial para Água Branca e no próximo final de semana eu vou dar para a Luzilândia, mas eu vou valorizar mais a Água Branca porque a Água Branca participa mais. Luzilândia eu vou muito na achismo. Cada turma tem suas especificidades, cada turma tem a sua identidade. A identidade do polo é uma, do outro polo é outra, embora seja o mesmo curso, trabalhando a mesma ementa. Mas o discurso, por exemplo, vocês aqui hoje estão fazendo perguntas, meu Deus, de nível top das galáxias, sabe? Perguntas que me instigam, e aí eu até me estendo, porque são perguntas tão instigantes e que eu estou aprendendo, porque eu sei a resposta para dar, mas eu preciso dar uma resposta que o aluno entenda. E que não seja uma resposta driblando o aluno para poder ele me esquecer, porque eu não sei dar. Eu sei dar, eu só preciso responder numa entonação ou de uma forma que faça com que vocês compreendam que é assim o caminho. Não há uma receita de bolo, tá, Micael, Daniele, Sara, Nayara, Analice, Guilhermina, Mutiele, Socorro. Não há uma receita de bolo. Não há. Todo dia a gente vai se deparar com uma situação inusitada que requer da gente uma ação imediata. Mas essa ação, ela não é feita no achismo ou na intuição. E pode até ser na intuição, mas é uma intuição fundamentada na teoria. Tá? Você não vai dizer, fulano está grávida, é menina porque a barriga está grande. Isso é intuição, isso é achismo, isso vamos dizer, é senso comum. Não é É uma intuição pedagógica, professora. Não. É uma intuição baseada em valores e senso comum, que a gente não descarta. Porém, se vier um menino, também não vai ficar frustrado, não, que no exame, você não fez exame. Você cortou o coração da galinha e ficou aberto, é uma menina. Cortou o coração da galinha e ficou fechado, é um menino. Isso é achismo, é intuição, não é ciência. Tá? Então, mas isso aí pode acontecer e nos dá um norte no nosso ambiente profissional, acadêmico. Eu não desmereço. Até porque o relógio foi inventado, o homem olhando para o sol. E aí o sol, tal hora, e foi fazendo o movimento. Não é isso? Então, isso aí foi estudado e foi provado. Diga. Nessa parte aí do achismo que você está falando aí me veio o primeiro slide na mente, porque, tipo, antigamente não tinha muito esse negócio de comprovar. Se o professor dizia que aquele aluno já estava avançado para a série, ele achava que estava avançado, Sim. ele pulava o aluno de série. Sim. Aí, no meu caso, uma professora chegou para minha mãe e falou que eu era uma aluna que sabia muita coisa, que achava que eu precisava pular. Hoje em dia eu já não me acho inteligente, eu me acho uma pessoa que gosta de estudar, que se esforça para estudar, mas se for perguntar uma coisa que eu não estudei, eu não vou saber responder. É Daniele? Eu não sou inteligente. Hã? É Daniele? Sim. Aí se a professora da época tivesse feito o que ela achava que era certo, talvez eu teria perdido muita coisa que eu não sabia. Eu fui aprendendo no decorrer das aulas. Daniele, o teu relato dá assim outra aula. Eu não vou dar aqui porque eu não sou da área da saúde,
Mas como eu trabalho, eu poderia dizer que você foi um pouco castrada, né? E aí, para você se encaixar num sistema, você se fechou e deixou ir só nesse caminhozinho, não vou ampliar porque eu me fui. E aí, para você ser aceita, enfim, mas eu não sou psicóloga, eu sou socióloga, e vamos para frente, né? Vamos para frente, tá bom? Não, é o que eu estou falando assim, dessa parte de Sim. agir com machismo, né? Porque É, se fosse com a professora machismo, eu teria achou, né? relaxado. Achou que você tinha altas habilidades e podia passar. E aí o pai e a mãe, por vaidade, acham ótimo. Ah, minha filha é inteligente, vamos passar. Não, E não aí, passa. e aí a criança é que sofre, porque é cobrado dela algo que ela não está preparada para responder, né? E aí dá outra aula. Ai, meu Deus, o microfone aqui cai. Pronto, Tá certo? Podemos passar? pode. Então, a Escola Pública da Educação Básica, a gente já falou um pouco, a escola de qualidade social, que tem que garantir direitos e aprendizagem de todos os alunos no tempo certo. Viu, Daniele? No tempo certo. Não existe não existe assim, vamos pular. Transforma os espaços escolares em lugares de aprendizagem significativas. Vamos estudar a letra M? Ou não vamos estudar o morango aqui agora, não, vamos estudar a melancia, tá? Espaços que a criança consiga significar, ela consiga ver e traduzir aquilo que a teoria está passando para ela dentro da realidade dela. Também uma escola de qualidade valoriza e forma continuamente os seus profissionais da educação. Não é um pergaminho que o professor vai, por mais que ele já esteja lá há muito tempo, a semana pedagógica é uma semana para o profissional buscar aprendizagem, buscar melhorar, eu vou melhorar bem aqui. Eu não sei nem se eu posso dizer, mas eu vou dizer bem aqui, a coordenação de ciências da natureza, todo período, todo eles fazem reunião conosco, né? E é colocado essa questão, eles orientam, eles trazem teoria para a gente, e isso é exatamente buscando qualificar mais e mais. E olha que tem assim, o curso de vocês tem assim vamos dizer assim, os papas das ciências da natureza e da biologia. Tem os papas lá, né? Que eu não chego nem perto deles. Mas eles é os que mais buscam. Então, é valorizar continuamente seus profissionais da educação, buscar uma forma de estar sempre aprendendo. Então, imagina aí, os professores de vocês, que eu não vou citar, porque eu não sei se são, mas os coordenadores, os professores, né, vamos dizer assim, os top das galáxias, que estão na coordenação, eles não param, não. Eles não param buscando qualificação para trazer para vocês e para passar para nós. Né? Então, é uma escola de qualidade social, que também garante a participação democrática da comunidade escolar, que é o que eu falei. Se eu sou mãe de uma aluna, falei anteriormente, e a escola está suja, por que se o meu marido sabe pintar, a gente não vai chama a coordenação pedagógica, chama o diretor, a comunidade precisa participar e entender o que o filho deles fazem lá. Não é só para garantir um benefício. Ele tem que ir todo dia, porque ele vai lanchar e porque vai garantir o nosso benefício, né? O Bolsa. Não é isso. Quando a família tem essa mentalidade, não progride. E é uma mentalidade que deve ser desmistificada, porque normalmente são famílias oriundas sem escola, que
estão colocando agora, porque agora é um processo que está começando na vida deles a educação, porque a mãe não teve, aí botou o filho por causa do bolsa, e aí começa um processo que a escola precisa trabalhar. Ó, ele vem, ele lancha, a senhora tem a bolsa, mas não é só isso. Vamos para participar da reunião da comunidade, do bairro, vai para a reunião pedagógica, para a reunião de mandar o boletim, e aí dá um lanchezinho, uma coisa, sei lá, atrai. Isso a comunidade escolar vai fazer uma feira de ciências que está lá no projeto político pedagógico da educação formal, vai fazer uma feira de ciência, faz na Praça Central. Não precisa ser um mega evento. Faz uma feira de ciência, vai para a Praça Central, apresenta, faz com o que tem, com as condições que tem, mas isso exige do professor. Né? Faz com que Professora, tem. Oi. e hoje em dia está tendo muito esse problema das pessoas sempre colocar tudo nas costas do governo, aí fico na sua zona de conforto, tipo, por exemplo, hoje vai ter um mutirão para fazer isso e isso na escola, ou vai levar lanche. Ah, eu não vou porque o governo que tem que pagar as pessoas para fazer isso. É mesmo quem tem dinheiro, né? Não é só aquelas famílias mais carentes. Não. Não é só como tem uma mãe lá no centro de. Não é, eu sou de baixa renda. Adoro dizer baixa renda. Eu aprendi essa expressão com ela, baixa renda. Não é isso, é porque é incutido, uma, vamos dizer, uma mentalidade que já foi criada como formada. Foi uma formação de opinião que já foi tida como verdade. E não estou dizendo que não é uma verdade. É. Mas se uma sociedade onde os governos fazem sua parte e a população faz a sua, não existe erro. O problema é que a população não faz a sua também, e o governo também não faz a dele, e aí começa, né? É aquela coisa assim, a gente teve uma reunião ali no Centro-Dia, eu disse, gente, se a gente tiver uma intercorrência com uma criança aqui, e a mãe não tiver, liga para o SAMU. Beleza, adorei. Eu vou gritar desesperado, porque eu fico nervosa com criança doente. Liga para o SAMU, aí tem 20 funcionários lá. Os 20 vão atender o meu pedido. Liga para o SAMU. Aí 20 funcionários vão congestionar o SAMU. A ideia é a gente dizer assim, Maria, liga para o SAMU. E a Maria vai ligar para o SAMU. Só ela. Porque senão ninguém faz nada, fica barata tonta. E aí é igual o exemplo que eu estou dando, é para dizer que a população espera pelo governo, mas o governo espera pela população, porque ela que precisa, espera ela dizer que está precisando. E aí a população não diz que está precisando, faz depredar, faz diminuir. Não, e não é assim, entendeu? As partes precisam trabalhar em conjunto. É o governo, é a escola, é a comunidade acadêmica. Isso acontecendo, e, gente, eu digo, não é mito, não é utopia. Acontece e dá certo. E dá certo. Entendeu? A centralidade qual é? O aluno e a aprendizagem. Eu ainda diria, a transformação de uma realidade. Tá certo? Eu vou passar. Posso? Atualmente, a LDB, os projetos eram feitos antes, né? Antes da atual LDB, desculpa, gente. Antes da atual LDB, os projetos eram feitos, não raras vezes, com exigência legal pelo município. Isso a gente já falou. A LDB, antigamente, era o município que ditava, eu nem vou mais ler, que bem que trata de cultura, palavra-chave, município, quem é que mandava? O município mandava e cada gestão que entrasse, se o professor não rezasse naquela cartilha, ou ele era demitido, ou ele era mandado para os confins das comunidades. Né? Antigamente era assim, hoje não é mais para ser assim.
ela é para ser gerenciada de forma participativa. Professora, mas acontece, ó, eu moro bem aqui em Luzilândia e me disseram que a professora tal entrou um governo e a professora não era desse lado e ela foi mandada lá para Baixada, não sei das quantas. Uma comunidade longe, que a professora não tem transporte, para poder ser penalizada. Isso acontecia muito. Ainda hoje acontece? Acredito que sim. Só que hoje existem mais. Hoje você já pode criar vamos dizer, um edital de remoção. Se o professor é concursado, ele não pode estar sendo redimensionado para qualquer lugar. Se o professor quiser mudar de localidade, ele tem que entrar num edital. Então, são evoluções. São tímidas? São, mas são evoluções. E eu prefiro olhar pelo lado otimista, de que a tendência é melhorar. E vocês hoje vão terminar no ano de 25, 26, 27, 28, né? Vocês vão terminar o curso em 2028, é isso? São 4 anos? Ô, professora, não fala de ano, não, que parece que está tão longe. Mas não está não, filha. É depois da manhã. É. Passa que você nem percebe. São 4 anos, né? Em 2028, Para mim, já está com tanto tempo que a gente está nesse curso. É porque é bem mais puxado para vocês. Eu sou a defensora de vocês, viu? Então, assim, 2028, vocês estarão, sabe aquela cena bonita que eu amo ver dos ovinhos das tartarugas, as tartaruguinhas saindo dos ovos, saindo pela areia e correndo para o mar? Pois é assim que eu vejo vocês. Em 2028, vocês vão estar saindo, quebrando, rompendo as barreiras, porque vocês estão enterrados no bom sentido, porque o enterrar dos ovinhos da tartaruga é um enterrar para poder crescer. É aqui o curso. Vamos dizer que vocês estão enterrados, porque vocês estão 4 anos estudando, ou seja, vocês estão sendo 4 anos. Bem dizer 3 anos, professora, porque esse ano já está acabando. Eu estou botando 4, é porque fechando vai ser 4, né? Então, e aí vocês vão sair correndo para o mar, correndo para o mercado de trabalho, cheio de vontade, cheio de experiência, e não caiam na primeira topada, porque senão vocês não alcançam o alto mar. Tá? Não cai, porque vai ter muita topada. Pensa que é fácil para aquelas tartaruguinhas chegar no alto mar? Até elas chegarem lá e crescer, elas passam por barreiras, é o que vocês vão passar, é o que eu passo. Né? Então, assim, é isso, gente. Esse slide é isso. Eu posso passar? Estou correndo. Aí a professora, na hora que chega lá no dia de entregar o diploma, que chama Daniela, vai dizer, aquela lá que ficava só falando na aula. Eu sei. 3 vezes, 4 vezes, 500 vezes, eu adoro. E o pior é que vocês não me chamam para a aula de vocês são muito... Esquecem de mim, porque eu sou disciplina inicial, né? Aí depois chega os papazão aí para dar aula para vocês, mas vocês estão... Não, mas eu vou lhe chamar. Eu vou lhe chamar, você vai ser a madrinha, você vai patrocinar a minha formatura. Ai, não, me chame, mas não vou patrocinar tudo não, filha, que eu vou patrocinar da minha aqui. Você acredita que eu já estava triste, que eu vi aqui o nome da professora era Remédios Ferro, aí antes era Remédios Saboia. Aí eu, eita, a professora Remédios não está com a gente dessa vez. É porque o meu sobrenome é Saboia Ferro. E Saboia é do meu pai, da minha família, da mãe. Aí eu já estava triste, achando que a senhora não ia estar com a gente de novo. E eu achei lindo a tutora de Luzilândia, no dia da reunião, ela fez um print visualização única mostrando que eu estava na reunião. Ali, gente, eu me senti a professora. Sabe como você... É por isso que eu digo, a gente tem que se sentir valorizada. Quando a professora, tutora de Luzilândia, fez o print visualização única, você está aí, amada. Eu
eu achei lindo, porque aí muitos alunos de Luzilândia, oh, que bom, oh, graças a Deus, sabe? E assim, eu estou dizendo isso? Não, gente, eu estou dizendo isso para dizer que é bom a gente ver o resultado do trabalho da gente. Tá? Não é porque eu sou linda e bem feita de corpo, não, que eu nem sou. É porque é uma resposta para todo o empenho que eu, né, dediquei, vamos assim dizer. Então é muito bom, é muito bom. Por isso que eu amo, né? E assim, eu amo, eu digo assim, não é falando da boca para fora, não, que vocês já me conheceram presencialmente, né? E sempre que eu posso, eu atendo. Quando eu não atendo vocês, é porque não deu. Não deu, eu estou assim. Professora, mas nada se compara estando presencialmente. E presencialmente é top demais, mas se não dá agora, a gente usa as armas que a gente tem, né? Se a nossa arma agora é essa, a próxima Assim aula, a gente vai professora. voltar. vai, com fé em Deus. Ei, professora, na próxima aula, se o governo ainda não tiver pagado ainda as suas passagens, aí você pega o seu salário e paga. Tem que fazer mudança. O negócio é que a gente tem que seguir, olha, legislação. Nós estamos numa disciplina que a gente não pode estar burlando. Existe todo um projeto, existe toda uma estrutura. Então, se a estrutura é essa, eu sigo a estrutura que a minha esfera maior determina. Entendeu? Não, mas a senhora pode vir, aí a gente dá uma dormida para a senhora, você faz olha, aula na praça. Você está faz aula na querendo praça. essa praça, a praça de Luzilândia é? Não, eu moro em Joaquim Pires. Eu não conheço a praça, acho que não me lembro, estou fora do território. Mas a gente pode fazer em Luzilândia. Olha, deixa eu lhe dizer. Hoje, na festa das crianças, porque a senhora não fez pipoca doce? Porque a senhora... Eu digo, minha gente, a festa que eu fizer lá em casa, eu sei o que eu posso dar. A festa que eu estou fazendo na esfera pública é uma festa que eu não posso dar. Eu tenho que pedir. Então, eu tenho que pedir para a prefeitura. E isso eu pedi em agosto. Pedi com antecedência, pedi de novo em setembro, para poder, sabe, fazendo a doçura das palavras, para eu conseguir levar as crianças para a piscina. Então, é assim, a gente segue uma esfera, a gente segue uma regência, né? Mas não se preocupem, logo a gente vai estar presencial. Vou pular, porque vocês estão me deixando na saia justa, e isso está sendo gravado. Precisamos criar, né? Precisamos criar a cultura da construção e da presença viva do projeto pedagógico em nosso cotidiano da escola. O sucesso de qualquer instituição e pessoa está vinculada a um planejamento criterioso e a execução da prática desse planejamento. Tem alguém com o microfone ligado? Professora, Oi. a senhora tem que marcar menos 2 encontros desse. Quem é, gente? Quem é que tá me deixando envergonhada? É a Daniele? Ô, professora, mas a aula é boa demais, mulher. Quem é que tá falando? É a Sara. Sara, de Luzilândia. Essa mesmo. Minha filha, eu anoto tudo. Gente, é assim, maravilhoso ouvir isso. A gente pode marcar outra aula, sim. Online, como diz o papá, online, mas vai ter o nosso momento. E Luzilândia, a Água Branca, né? Não, Sara é Água Branca, né? Não, é Luzilândia. É Luzilândia. Ai, gente, Luzilândia, eu tive o prazer de conhecer, que eu não conhecia. É uma turma grande, maravilhosa. A coordenadora do polo, super. Na época eu ainda não tinha a tutora presencial, mas uma coordenadora super atenciosa. Professora, mas agora aumentou a turma. Não. Então a gente tem que ir mesmo para a praça. Porque a sala já não dava conta naquele período que eu fui. 42, né? Chagas abertas. Ô, Glória! É bom que aumente mesmo. É sinal que o curso está sendo valorizado. Parabéns. Era 42 alunos, agora parece que aumentou mais 2.
Verdade, professora. Tem um Aumentou mesmo. acústico aí. Ai, tem alguém com o microfone ligado. Gente, então assim, o que eu estou querendo dizer nesses slides. A Ivonete. Alguém desliga? Tá, desligou. Pronto. O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente tem que planejar. A disciplina de legislação é para a gente estudar legislação? Sim, mas a gente tem que planejar. Vocês vão fazer um trabalho em equipe, vocês não vão fazer à toa. Vocês planejam. Gente, que dia todo mundo pode se encontrar? São 6 membros. Que dia? Sábado. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não posso. Espera aí, vamos contar. São 6. 3 estão dizendo que não pode. Só restam 3 que pode. Então, não dá para a gente colocar o nome dos 3 que não pode. Vamos ter que encontrar um denominador comum, porque tem que planejar com a maioria. Planejar e executar o planejado. Quando o planejado não conseguiu ser executado na sua porcentagem maior, então tudo bem, você redimensiona, mas não dá para não planejar e fazer à toa, ou planejar e mudar na hora tudo que foi planejado. O que acontece? Eu planejei uma ação. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Nem da sala de aula. Vou dar o da sala de aula. Eu planejei a viagem para a Luzilândia, está no calendário, fizemos reunião, os coordenadores passaram para a gente os ônibus, os horários, que horas chega, as hospedagens, passam tudo para a gente. Pronto, esse foi o planejado, né? Segui o planejado, eu estava na Ladeira do Uruguai, pegando o ônibus 5 horas, o ônibus tal, entrei em contato, comprei a passagem e segui o rumo do planejado. Vamos supor que era um período de inverno e uma ponte rompeu. O planejado não pôde ser executado da forma como foi planejado, porque ou o pneu do ônibus, a ponte rompeu, é mais difícil, ou o pneu do ônibus furou, e eu não consegui chegar na hora para eu estar na sala de aula 8 horas. Então, eu não consegui chegar. Eu vou redimensionar o meu planejamento a fim de que eu consiga executar na totalidade pelo menos 90%. Ou algo que eu não prejudique os alunos. Então, se eu não conseguir executar o 100%, eu só vou cobrar dos alunos o 90%. Os 10% que eu não conseguir executar, eu vou repassar de outra forma, porque eu acredito que eles precisam desses 10%. Então, a gente, na prática pedagógica, a gente precisa planejar. Não dá para entrar na sala de aula. Peraí que eu estou correndo, estou fazendo não sei o quê, Não, eu tenho uma aula, deixa eu entrar bem aqui. Pá, entra, o suorzão pingando, a base borrada caindo, que parece lama, a blusa veio suada aqui. Gente, oi, nossa aula. E aí, não tem, sabe? Fica enrolando, enchendo linguiça, como diz. Não dá para ser assim, não dá. Tá? Então, a gente planeja, executa e redimensiona se necessário, se fizer. Então, os professores e gestores têm um completo conhecimento do projeto político-pedagógico. E é baseado no projeto político-pedagógico que acontece o planejamento específico para as salas de aula. Tá certo? Alguém pediu para falar? Não. Então, isso parece se articular com as consequências geradas pela reforma previdenciária, na qual a produção de uma idade mínima associada ao tempo de contribuição, isso é uma questão legal, né, para se aposentar, e, além disso, o estabelecimento de valores máximos a serem aos tetos, serem pagos aos aposentados, podem estar gerando essa condição de permanência dos docentes na ativa, seja demorando mais para se aposentar, seja regressando ao trabalho com novos contratos.
após a aposentadoria. Tá bom, Micael, de Água Branca? Olha aí, sua resposta está no slide. O ideal de formação da escola passou a ser o trabalhador flexível, o cidadão proativo, e não entendam cidadão proativo como o cidadão bombril, multiuso que faz tudo. E pode até ser, mas não é. O proativo é aquele que tem a iniciativa. Por exemplo, planejei isso. Planejei levar as crianças para a piscina, mas uma criança não quis entrar, ou não deu um problema no ônibus, ou não sei o quê. Eu tenho que, como profissional, eu redimensionar aquele problema e fazer com que a coisa aconteça, mesmo de outra forma, mas que ela aconteça. Porque eu já trabalhei muito com gente que a gente planeja, aí não deu o planejamento, principalmente na esfera pública. Não deu porque eu não consegui tudo que nós planejamos para o dia. Ah, pois então é melhor cancelar a atividade. Porque se a senhora não conseguiu as pipocas, cancela a atividade. Gente, eu vou cancelar a atividade por falta de uma pipoca? Não. Eu não vou cancelar a atividade por falta de uma pipoca. Porque se eu tenho o petisco, que não é saudável, mas eu tenho petisco, eu substituo a pipoca pelo petisco. Hein, professora? Como foi no caso da aula que você teve presencial, que estava faltando energia, né? Que estava com um problema de... Eita, mas foi E a calor. senhora mesmo assim deu a aula. E foi calor, filha. Não foi? Lembra? Foi. Foi O ar-condicionado, quando ligava, quando ligava o ar-condicionado, desligava a luz. E também o projetor. Tivemos dificuldades no projetor, né? E conseguimos, de forma satisfatória, passar o conteúdo e acredito que a maioria conseguiu entender, né? Então, assim, a gente tem que ser proativo, é nesse sentido. Não, professor, não desanime, não vai dar certo. Eu seguro aqui o cabo para a senhora. Não, vamos fazer assim, dá certo. Vamos fazer desse outro jeito? Eu digo isso porque eu já trabalhei tanto na sala de aula como na área social, com pessoas que planejamos, não deu certo o planejado na sua plenitude. Vamos redimensionar. Ah, não, pois se não deu certo, é melhor a gente cancelar. Ah, porque a gente convidou 15 famílias, mas só 10 confirmaram, mas eu marquei lá na piscina para 15. Se só 10 confirmaram, não dá para me levar. Não vamos cancelar o passeio. Aí você diminui as 10 famílias. Gente, é melhor. Mas, assim, tem profissionais e profissionais. Então, na sala de aula, a gente tem que todo dia ter aluno faltando. Ai, tá faltando, Joãozinho tá faltando. Eu, professora, todo dia na minha aula de ciências, a minha aula de ciência é toda quinta, e toda quinta o Joãozinho falta. Não. Tem uma coisa, eu vou atrás da pedagoga, eu vou atrás de falar com os coleguinhas. Isso é ser proativo. Porque eu preciso entender o que está acontecendo com o Joãozinho, conversar com outros professores. Ele falta também na aula de vocês? Ou é só toda quinta-feira? Ah, mas se é só toda quinta-feira, está acontecendo alguma coisa às quintas-feiras. Eu vou procurar saber. Coleguinha, não. Vamos lá, pedagoga, vamos fazer uma busca ativa. É isso que a escola tem que fazer. Se ela faz, deixa a interrogação no ar, mas é esse o papel dela. Então, é a gestão da informação. O sistema educacional idealizado seria aquele que estabelecesse um ranking das escolas. Isso é o idealizado. Nós estudamos lá, na disciplina de Sociologia, Max Weber e Durkheim, né? Entre o ideal e o real. E aí também falamos um pouco de Paulo Freire, né? A ideologia educacional que Karl Marx, ele diz que a escravidão é essa que só busca desempenho para você conseguir algo, né? A educação de valores, a educação para um futuro é aquela educação que
Se você se propõe a fazer e se dedica, certamente vai ter um êxito. O fracasso não consta. Entendeu? Então, essa é a educação que nós estudamos lá, do Karl Marx, né? Karl Marx diz que o sucesso é uma consequência. O sucesso é uma consequência de um trabalho bem feito. Que se você só busca sucesso, só busca a valorização capitalista, vamos assim dizer, você tende a ser um profissional robotizado. Né? Aquele profissional que segue um padrão e que, se fugir desse padrão, você deixa de ser proativo, porque você não sabe redimensionar uma programação que mudou. Tá certo? Entenderam a relação? Então, na ótica dos teóricos liberais da educação, esses mecanismos estabeleceriam a competitividade no sistema de ensino, levando as escolas a se tornarem mais eficazes. Né? E aí, é tanto que parece que eu estou conversando com o Karl Marx, está bem aqui do meu lado. Então, a partir... Não, brincadeira. Não, ele não está, não. Ele está só na minha mente. A partir dessa perspectiva, muitos são aqueles que desejam a implementação no campo da educação, dos princípios do mercado e no campo da gestão educacional. Dos princípios e métodos de gestão flexível adotados pelas empresas consideradas competitivas. Resumindo, o resumo dessa ópera é para dizer exatamente, o sistema educacional ele está seguindo um curso, um viés da competitividade. Isso é ruim, professora? Não é ruim. Não é ruim. Porém, não pode ser a mola mestra, não pode ser a espinha dorsal da educação. Não é a competitividade. A espinha dorsal da educação é a aprendizagem. Tá? A competitividade não pressupõe a aprendizagem. Certo? Não estou dizendo que quem compete não aprende. Aprende, mas limita. Tá? Então, a espinha dorsal da educação é a aprendizagem. Se você se dedica a aprender, a praticar aquilo que você aprendeu, não tem erro, gente, não tem erro. Vai acontecer. Problema, que aí eu chamo problema, mas assim, a questão é que nós somos ansiosos, a gente fica ansioso, fica, vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo porque vai ser assim, não porque eu sou assim, não vai dar certo, se não der certo, não vai dar certo, se não der certo, eu não consigo mais, eu não consigo recomeçar, e aí nessa ansiedade, por vezes, nos engessa. Né? Aí, como eu sou ansiosa, e eu já penso que não vai dar certo, eu já não me proponho nem a tentar, porque eu tenho medo do fracasso, ou eu tenho medo de não dar certo e eu não conseguir ser aquele cidadão proativo, de mudar. Não deu certo, eu tenho que mudar. Entenderam? Então, essa perspectiva da competitividade, ela não é nula, ela não é ruim, eu não estou aqui para criticar. Eu estou dizendo que o sistema de ensino, ele não pode se fundamentar apenas na competitividade, porque senão vamos ter robôs na área, na saúde, na educação, no direito, nas tecnologias, vamos ter robôs. E os robôs não são ruins, mas não somos robôs. Somos cidadãos pensantes, dotados de emoções, sentimentos e também de objetividade, porque não é só o sentimento que manda. Né? Porque se for só o sentimento que manda, a gente nem se levanta, vive assim sei lá, num paraíso, né? Então, a modernização não é tão neutra quanto partidários da reforma queriam fazer acreditar. Lembremos que foi. Lembremos primeiro, para registro, que no vocabulário das ciências sociais, conquistadoras dos anos 60,
Modernizar significava converter as sociedades, os setores da sociedade ainda tradicionais, à modernidade, rompendo os costumes, eliminando maneiras de ser e eliminando maneiras de ser. Desculpa, gente. Quando o negócio caiu aqui, eu fugi a visão. Eliminando maneiras de ser e de fazer que repugnavam a primazia da eficácia e da racionalidade. Então, essa fala do Laval é para dizer aquilo que eu falei anteriormente. Modernizar não significa, né, engessar, tá certo? A gente precisa modernizar e ressignificar e ampliar, melhorar. Deu certo? Deu. Não deu? Peraí, vamos melhorar. Tá certo? Professora, eu tentei me controlar, professora. No primeiro momento... Que é a Daniela que está falando? Eu deixei os meus colegas aí perguntando, aí eu fiquei tentando me controlar, mas é muito difícil. Mas eu não gosto que se controle, não. Eu prefiro que falem. Enfim. Vocês preferem que a gente dê uma... se bem que a gente já está quase concluindo e o que está faltando é muito pouco. A gente pode sim. Não vejo problema a gente ver um outro momento para a gente concluir. Tá combinado assim, não tá, gente? Sim, professora. Pois então, gente, eu agradeço. Tem muita gente mandando aula ótima, Laís. Então, que bom, né? Eu me sinto muito gratificada, eu me sinto revigorada no final de turno, né? Que a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite. Quando a gente recebe um retorno desse que vocês estão dando aí, sinceramente, é uma motivação para a gente ir outra, um feedback de que a gente está no caminho certo, que é por aí que eu tenho que caminhar. Eu agradeço demais, eu desejo a vocês uma noite abençoada de quinta-feira, certo? Que o Senhor Jesus abençoe a noite de vocês, da família de vocês, e que a sexta-feira seja uma sexta-feira de tranquilidade, que tudo transcorra na santa paz, e que amanhã à noite todo mundo esteja nas suas casas, ou curtindo com a família, depois do trabalho, né? Porque trabalhar e ter família é muito bom. Então, pronto, é isso que eu desejo. E a gente fica devendo o horário. Boa noite para vocês e até a próxima vez.